procurando em nome de Jesus. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, o Senhor falava poderosamente no meu coração. E eu creio, irmãos, que até o término dessa campanha, nós vamos sair daqui transformados, nós vamos sair daqui modificados. Porque, irmãos, a impressão que eu tenho é que Deus não está querendo o crente meia boca mais, irmão. Deus está querendo os verdadeiros adoradores, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. E essa palavra vem nos ensinar nessa noite como assim o fazer. Quem achou pode dizer amém? Salmo 103, versículo 3 diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Vamos ler de novo. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Glória a Deus. Pode se assentar glorificando ao nome do Senhor. O nosso Deus é tremendo e fiel. Irmãos, o Senhor já falou nessa noite que nós temos que ter gratidão. Quando nós lemos esse Salmo 103, nós vamos ver que o salmista diz o tempo todo: bendize a minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o santo nome. E eu entendo, irmãos, que nós temos que aprender a ser grato com tudo que Deus faz na nossa vida. Bendize ao Senhor a minha alma. A irmã disse que um outro irmão que nos antecedera diz que cada dia que ele acorda, ele começa a mexer os membros e ele glorifica a Deus. Quão importante isso é para mim e para você, que somos servos escolhidos do Senhor. Mas muitas vezes o mundo, a sociedade nos faz a esquecer que o nosso Deus é que cuida da nossa vida. Às vezes nós deitamos como um animal, levanta de novo como um animal, sem sequer lembrar que Deus cuidou da nossa vida durante a noite, que Ele cuidou do nosso sono, que Ele cuidou da nossa família, Ele teve carinho conosco. E quando a gente acorda pela manhã, o sol está brilhando novamente. O Senhor esteve cuidando de nós. O salmista então não cansava de dizer: bendize, ó Senhor, a minha alma, de gratidão, agradecendo a Deus pelos feitos e pelas maravilhas. O que diremos nós pelos benefícios imerecidos? Diz o Salmo 116, versículo 16. Quantas coisas o Senhor faz por mim e por você, e nós nem sequer agradecemos. Pelo contrário, muitas vezes nós ficamos murmurando, muitas vezes ficamos reclamando das coisas que o Senhor nos dá. Mas eu quero nessa noite lembrar a cada um aqui, principalmente a mim, que nós somos pó da terra. Nós viemos nu, assim como diz Jó, e vamos voltar para o pó da terra da mesma forma. Porque tudo aqui é vaidade, irmão, passa, e nós muitas vezes temos que saber agradecer. O que Deus pode fazer para nós, irmão, é coisa extraordinária. Nós muitas vezes não reconhecemos o que Ele tem feito, muitas vezes deixamos a desejar, procuramos coisas muitas vezes para fora da nossa casa, muitas vezes fazemos como a palavra diz, como um sepulcro caiado. Somos belos, bonitos por fora, muitas vezes usando perfume importado, mas mal esconde a essência horrível que tem dentro de nós. E nós não acreditamos que Deus está olhando por essas coisas. Deus pode mudar a minha vida e a sua vida nessa noite.
através dessa palavra, aonde Davi escreveu: bendize a minha alma ao Senhor, Ele que perdoa as nossas iniquidades. A própria palavra diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, porque Deus não vê as coisas como nós vemos. Às vezes alguém faz alguma coisa errada e nós então começamos logo a acusar. Queremos até desforrar o que a pessoa fez, mas pela santa e infinita misericórdia do Senhor, não é assim que Ele olha para mim e para você. Ele não tem o pensamento que nós temos de justificar pela nossa força, do nosso jeito. Graças a Deus e sorte nós, porque a Bíblia diz que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós éramos consumidos vivos. Eu imagino, irmão, que o diabo com tanta fúria pegaria e trituraria a nós, mas a misericórdia do Senhor nos alcança a cada manhã. A cada manhã que nós abrimos os nossos olhos, a cada manhã que nós temos a oportunidade de olhar, abrir os nossos olhos, o Senhor tem cuidado de mim e de você. Bendize a minha alma, ó Senhor. Isso me traz à memória, irmãos, um fato que ocorreu na Bíblia, que eu posso dizer que foi de iniquidade e de enfermidade. Um homem segundo o coração de Deus, que Deus usava poderosamente, aonde qual um leão vinha atacar as suas ovelhas, e o Espírito Santo tomava conta do seu corpo, e ele lutava com aquele leão, rasgando a boca dele. Outra hora era um urso que vinha tentar comer as ovelhas, e aquele moço pegava o urso e rasgava a boca dele com a sua força. Foi Davi, irmãos. Davi foi um homem escolhido por Deus, segundo o coração de Deus. E a Bíblia nos ensina que Davi, com tantas dificuldades, desde quando Samuel ungiu ele a rei, ele veio passando luta e dificuldade, e até então se transformar no rei de Israel. A palavra do Senhor diz que era grande o reinado de Davi. Muitas vezes acontece comigo e com você. A gente começa a crescer, irmãos, de uma tal maneira, tanto financeira ou status perante a sociedade, que a gente começa a achar que somos alguma coisa e esquecemos de Deus. Davi agiu da mesma forma que eu e você. No livro de Samuel conta que Davi estava no seu palácio, e era costume daquela época o exército ir lutar contra o inimigo, e na frente ia o exército, e atrás ia o rei, rodeado dos seus generais e capitão, para que ele ficasse protegido. E naquela ocasião, se fosse necessário, o rei também lutava. Então era comum isso acontecer. Mas no livro de Samuel conta que certa feita, Davi não foi guerrear com o seu exército, ele ficou na sua casa. E a Bíblia conta que depois do almoço, ele tirou um soninho e levantou, e levantando do seu descanso, foi olhar na sacada, e lá embaixo ele viu uma linda jovem se banhando. E a palavra do Senhor diz que ele desejou aquela mulher, e mandou os seus homens que trouxesse ela até ele, e ele ali teve relação com essa mulher. E aí que começou a ruína de Davi. Muitas vezes nós achamos que pela nossa robustez, pela nossa força, podemos fazer o que nós queremos.
Mas eu quero dizer nessa noite que o nosso Deus não vê as coisas como eu e você vemos. Se fosse ao contrário, nós íamos chamar a atenção imediatamente de Davi, vendo ele fazer aquela coisa. Mas Deus não é assim. Ele é longânimo, Ele é misericordioso. Ele vai deixando, irmão, a situação vai acontecendo e vai se agravando, irmão. E a Bíblia diz que depois desse fato, aquela mulher concebeu, e ele então mandou que os generais deixassem o seu marido à frente da batalha, para que quando o exército inimigo viesse, seria o primeiro a ser morto. E assim sucedeu, irmão. Ele cometeu um adultério e depois um homicídio. Adultério, irmão, parece que é uma palavra normal que se fala, mas adultério, irmão, é alguma coisa errada. Se nós pegar um documento de carro e for passar o recibo e errar a assinatura, e ali passar o errorec e ajeitar, não vai adiantar. Vai chegar num delegado e vai falar: esse seu documento está adulterado, foi errado, foi manchado, não tem conserto, não tem como voltar atrás. Pode acontecer o que for, vai fazer um novo documento, vai fazer um novo papel, mas todos que pegaram aquele vai saber que o documento anterior foi rasurado. Adultério é uma coisa séria, e Davi cometeu, achando como rei, achando como autoridade, passando por cima de tudo e de todos, usufruiu daquela mulher. Mas Deus não se deixa escarnecer. Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que a Bíblia nos ensina que não há pecado que seja oculto aos olhos do Senhor. Mas Ele é longânimo, Ele é maravilhoso e misericordioso. Por isso Ele dá a oportunidade para mim e para você arrepender dos nossos pecados enquanto é tempo. A palavra vai dizendo que o profeta Natã chegou até Davi e começou a contar-lhe uma história. Tinha um certo homem rico que tinha dezenas de vacas e ovelhas e não necessitava de outra. E assim chegou um conhecido que tinha somente uma, e ele convidou para jantar na casa dele. E no jantar serviu a única ovelha que aquele homem tinha. E assim despediu esse homem. O que o Senhor, ó grande rei, acha que devemos fazer com esse homem? Ele levantou com aquela imponência de rei e disse: esse homem é digno de morte. O profeta Natã virou a ele e disse: saiba que esse homem é você, porque você tinha infinitas mulheres, moças, servas, concubinas, e foi desejar a única mulher do seu servo. E Deus manda falar para você nessa noite, que da sua família a espada não vai partar. É sério isso, irmão? É sério. O pecado se transforma em iniquidade. Muitas vezes, irmão, nós estamos pecando, nós estamos fazendo o que não agrada aos olhos do Senhor, e continuamos a fazer, Deus vai avisando, Deus vai falando, e a gente continua pecando, até que se transforma em iniquidade. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas olhando para a vida dele, irmãos, nós vemos que ele foi um péssimo pai, porque a Bíblia diz que, consequentemente, ele teve diversos filhos, e o filho Aminon, teve relação com a sua própria irmã, e por conta disso, o irmão dela se irou, porque o pai não teve atitude, irmão. O pai foi omisso, a filha foi violentada, e o pai, em vez de tomar a sua posição, foi omisso. Aí o irmão, por sua vez, achando que tinha autoridade, foi vingar o que tinha acontecido com a irmã.
armou uma situação e matou o irmão. Davi então se irou de novo, irmão, mas não fez nada. Ficou esperando a situação, só mandou avisar assim: olha, não quero que o meu filho Absalão volte aqui de novo. E a palavra nos ensina que esse moço ficou 2 anos fora. E depois de passado algum tempo, ele veio voltando e Davi falou assim: ó, ele pode voltar para Jerusalém, mas não quero que venha na minha casa. Pode ficar lá na sua casa, falou para a filha dele. E assim, irmãos, ele foi contaminando o povo de Israel, diz a palavra, e foi levantando um exército, e daqui a pouco, irmão, ele fez um exército tão grande que começou a fazer frente para o exército de Israel. Para você ver o tamanho da desgraça que aconteceu na vida de Davi, por causa de iniquidade, irmão, por causa de pecado repetitivo. Ele fazia o que era errado, fazia de novo, e isso foi transformando em iniquidade. Deus é maravilhoso, irmãos, Ele perdoa os nossos pecados, mas quando transforma em iniquidade, irmão, aí a misericórdia de Deus tem que ser grande. E mesmo que Ele perdoe, irmão, alguma coisa fica para trás, a bagagem é carregada. Eu falo isso por mim próprio. Eu antes era do mundo, e pela misericórdia do Senhor eu me converti a Jesus, aceitei Ele como o único e suficiente Salvador, e a minha vida foi transformada, irmão. Mudou da água para o vinho tudo. A minha maneira de falar, o meu trabalho, a minha família, tudo mudou. Mas aquela bagagem antiga, irmão, aquele jeito do velho homem, não tem como esconder. Às vezes eu encontro com pessoa que faz 20 anos que não me vê, pergunta: ô rapaz, você está vivo ainda? Você largou daquela cachaça? Você parou de fumar? Não tem como, irmão. A bagagem vem com a gente. Mesmo que a gente não queira carregar, ela vem. Mas no poder de Jesus isso pode ser mudado. Porque quando alguém chegar e perguntar para você, você fala assim como eu: esse homem ficou no passado. Hoje eu sou uma nova criatura. Aonde Jesus mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua também. Mas não podemos deixar esse pecado transformar em iniquidade. Davi fez assim, irmãos. Ele foi um excelente rei. Levou o nome do Senhor para muito longe. A arca da aliança, então, foi tantas bênçãos, tantas maravilhas que conquistou o exército de Davi. Mas ele não soube lidar com a sua própria casa. E a Bíblia continua dizendo que Absalão começou a lutar contra o seu próprio pai. E o pai se retirou da sua casa, deixando o seu filho tomar conta das suas concubinas e tudo mais, até que começou a enfrentar o próprio pai, o exército. E a Bíblia vai nos dizer que o exército de Davi venceu o exército de Absalão. Ele correndo entre a mata, Deus ajudando. Pode ler no livro de Samuel, ali você vai ver, irmão, que o exército de Israel era bem menor que o exército de Absalão. Mas Deus levou ele numa mata, num lugar escuro, onde ele não conhecia, e o povo de Israel conhecia bem aquela área, e chegou uma oportunidade que tinha uma forquilha assim, ó, e Absalão no cavalo enroscou o pescoço, ficou pendurado. E Joiada veio e matou o filho de Davi. Foi um péssimo pai, irmão. Omisso. Não falava. Deixava as coisas acontecer. A partir daquele pecado, foi virando pecado em cima de pecado e transformou em iniquidade. Nós temos, irmãos, que aprender. Porque muitas vezes você pode estar sentado aí, aleluia, Jesus está falando comigo aqui, irmão. Às vezes você está sentado e falando: meu irmão, mas não tenho esse pecado, eu não sou desse jeito. Eu só estou desanimado, eu só estou cabisbaixo, com problema. Mas eu quero dizer para você, irmão, que a vida que Jesus apresenta para mim e para você é simples. Eu sou um homem simples, irmão, não tenho estudo.
Eu sou filho de viúva, eu perdi meu pai com 10 anos, eu fui criado no mundo. Eu também achava que não tinha mais recurso para a minha vida. Mas eu quero dizer para você que se você está desanimado, achando que a sua vida está no fundo do poço, que você não vai conseguir, que não vai dar certo, eu quero lançar uma pergunta aqui nessa noite. Quem nunca olhou para a Serra da Mantiqueira? Você sabe o que tem do lado de lá? Eu não sei. Eu não sei se é planta, não sei se é cidade. Mas o nosso Deus sabe. O nosso Deus conhece o que tem para o lado de lá. Então eu quero dizer para você nessa noite que a sua vida não para aqui. Se você está desanimado, se você está de cabeça baixa, achando que para você não tem jeito, eu sou pecador, eu sou sujo, eu não presto, eu quero dizer para você nessa noite, você até pode pensar assim, mas o que Deus tem preparado para você, atrás daquela serra, é muito mais do que você imagina. Porque o nosso Deus é maravilhoso, irmão. Quem diria eu estar aqui hoje falando de Jesus? Eu era um homem mau, irmão. Eu não podia ouvir crentes que eu blasfemava contra eles, tacava pedra. E hoje aqui estou, irmão. Eis-me aqui, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque não vivo mais eu. Eu estava vivendo, irmão, do meu jeito, achando que eu estava sabendo o que fazia. Mas chegou um ponto, irmãos, que eu vi a morte na minha frente. E não foi só uma vez não, foi várias vezes. E se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, se não fosse esse Deus maravilhoso, que não pensa como o homem, mas sim como Deus, eu já tinha morrido. Mas por Ele ser maravilhoso e longânimo e poderoso, Ele me deu a oportunidade de conhecer o outro lado da serra. Deus também quer te dar essa oportunidade, irmão. Deus quer mostrar para você nessa noite que tem muito mais para você ainda para frente. Não desanime, não se entregue, não se abata, confie no Senhor. Se você está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, se anime diante dessa palavra, porque Davi, no final da sua vida, irmão, ele fez uma retrospectiva. A Bíblia diz que no final da sua vida, ele estava deitado numa cama, velho, e então, irmãos, os generais arrumaram uma moça virgem, do nome de Abisaque, para ver se esquentava ele, e a Bíblia diz que não tinha o que adiantasse mais, que ele já estava velho, acabado. Cadê as mulheres dele? Cadê as concubinas? Cadê as princesas que cuidavam dele durante a juventude? Sumiram tudo, desapareceram. Mas Jesus não desampara ninguém, irmãos. Você pode estar desamparado, você pode estar desanimado perante a situação, perante o que você está vivendo, mas Deus não desanima de você. O que Ele tem preparado para você é coisa extraordinária, irmão. Você pode não acreditar, porque a hora que você entender o que Deus tem preparado para você, as bênçãos começam a chegar. Assim aconteceu com Davi. No final da sua vida, ele escreveu esse salmo. Se fosse eu, com a minha capacidade, com o meu intelecto, eu escrevesse: obrigado, Senhor. O Senhor perdoou as minhas iniquidades e as minhas enfermidades. Mas ele não, ele era um poeta. Olha a frase que ele escreveu. Se a gente não lê, a gente não consegue decorar. Tamanho era o intelecto dele. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Enfermidade, irmão, não é só coisa física, não. É espiritual também. Davi não tinha problema físico, creio eu, porque ele ia na batalha, ele ia lutar. Mas quando ele olhava para a casa dele, irmão, quando ele olhava para os filhos dele, todos perdidos, todos malcomunando contra o próprio pai, um querendo matar um outro irmão, o outro querendo roubar o reinado, ele era um homem, irmão, de profunda tristeza, por causa
da iniquidade, de pecado sobre pecado, transformou em iniquidade. E no final da sua vida, ele veio dizer: é Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. No final da vida dele, ele entendeu que é mais fácil dizer não do que dizer sim para a carne. Paulo diz nas suas cartas: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Que nós podemos saber, irmão, falar não para a carne. Que nós podemos lembrar do que Davi passou, desse suplício na vida dele, tantas lutas, tanta batalha, por causa de erro, por causa de iniquidade. Que o Senhor possa ter misericórdia de mim e de você nessa noite. Que nessa campanha, do segundo elo, que essa palavra possa entrar no seu coração e ser o divisor de água, porque todos os dias nós somos afrontados pelo pecado que nos rodeia muito de perto. Que nessa hora que nós formos assolados pelo inimigo, nós podemos ter força para combater, porque a própria palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, disse Jesus. Tem infinitas histórias na Bíblia que, se eu for contar, a noite vai ser curta. Mas Jó passou por algo semelhante. E Deus assim disse a Satanás: está vendo o meu servo Jó? Ele é homem fiel, justo. Ele é justo porque o Senhor não toca no bem dele. Deixa eu tocar para o Senhor ver. E Deus falou: pode tocar, só não tira a vida dele. E Jó passou por aquele suplício, irmão, por aquela luta. Perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu os bens, mas não murmurou, não reclamou. Bendize ao Senhor a minha alma. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Você pode estar passando lutas, dificuldade, mas o Senhor está contigo, o Senhor é na sua vida. Não desanime, não fique triste, nem de cabeça baixa, pois o Senhor Jesus, o qual você serve, tem muito mais para você. Jó não desanimou, simplesmente esperou no Senhor. Vamos aprender com Jó, para não passar esse suplício que Davi passou, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. E que nessa noite, irmãos, nós aprendemos com essa palavra, para nós não sermos ingratos, murmuradores, reclamões, mas sim agradecer a Deus, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Você acredita nisso, irmão? Então dá um glória a Deus aí em nome de Jesus, porque o nosso Deus, irmão, é poderoso e é fiel. Ele pode fazer o impossível na nossa vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.